Estamos de volta com o nosso programa Doutor Me Consulta, aqui pela Rede Cidade, canal 28. E você pode participar conosco e é muito simples. Basta você enviar a sua mensagem ou o seu vídeo para o telefone que está aparecendo aí na sua telinha. E agora a gente vai falar sobre um procedimento estético que está bastante em alta no país inteiro. E para falar com propriedade sobre esse assunto, eu recebo aqui em nosso programa a cirurgiã dentista, a doutora Johanna Rodrigues. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Doutora, vamos falar sobre harmonização facial, né? Isso. Que está sendo aí buscado por muitas pessoas, caindo no gosto aí de muitas pessoas. Para esclarecer aos nossos telespectadores, o que é a harmonização facial? Então, muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer primeiramente, né? É uma honra poder estar aqui. E eu queria falar um pouquinho e de forma resumida, né? Porque são muitos procedimentos, mas a harmonização facial de uma forma mais clara, primeiramente que é individual, é impossível responder uma pergunta, por exemplo, que é bem comum nas minhas redes sociais, doutora, quanto custa a harmonização facial? Então, quando você chega no consultório e você vai saber o valor de uma harmonização facial, por exemplo, vou avaliar a Kelly. Kelly, você vai precisar de um botox, de um preenchimento de malar, de um preenchimento de mandíbula, de um preenchimento labial, uma bichectomia. Então, a harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos que são feitos com o intuito de deixar a face mais harmônica, mais simétrica. Então, isso varia muito de paciente para paciente. Às vezes, a sua necessidade não é a minha necessidade. Então, é muito individual, realmente. E, doutora, que tipo de substância é utilizada nesse procedimento? Então, são várias substâncias, né? As mais populares, digamos assim, que são mais comentadas, é a toxina botulínica, que as pessoas costumam chamar de Botox, que Botox é o nome de uma marca, tá? A toxina botulínica é o nome do produto que vai ser utilizado. E aí a toxina botulínica existem várias marcas. Botox, Botulift, Xiaomi, Dysport e várias marcas. Mas a marca mais famosa é o Botox. E a outra substância é o ácido hialurônico, que é o que a mulherada é louca, que dá volume, que hidrata, que rejuvenesce, que estimula colágeno, é maravilhoso. Mas, assim, são vários procedimentos. Por exemplo, a gente pode utilizar também fios. Fios, eles podem ser de sustentação, eles podem ser para bioestimulação de colágeno, eles podem ser para lifting facial. Tem uma técnica maravilhosa agora desenvolvida pelo Dr. Paulo Tanlock e pela doutora Gardenia, que é o Airface, que são pontinhos minimamente invasivos, menos invasivo que colocar um piercing na orelha. E você consegue corrigir aquela orelhinha de abano com simples pontos, que você vai para casa e não tem preocupação nenhuma, não tem nada de incisão, não é procedimento cirúrgico. E aí vem as lipos de papada, a bichectomia, então aí vem... E, doutora, qual que é a durabilidade desses procedimentos? Tem um período? Com quanto tempo eu, digamos, paciente, tenho que retornar até você para fazer novamente a aplicação? Então, a harmonização facial, ela necessita de manutenções, né? Ela não é um procedimento isolado que você vai no consultório e finaliza ali. Você tem que ter um acompanhamento com o seu profissional. No caso da toxina botulínica, ela dura em média de 4 a 6 meses. Por que de 4 a 6 meses? O nosso organismo varia muito. Às vezes o seu metabolismo é mais acelerado que o meu, ou vice-versa. Às vezes você pratica mais atividade física do que eu. Então, se você pratica mais atividade física, se você faz musculação todo dia, vamos colocar esse exemplo, o seu botox vai durar menos, porque você vai transpirar mais, o seu metabolismo vai ser mais acelerado e a toxina botulínica vai saindo mais rápido. Então, assim, a média que a gente coloca no consultório é a cada 6 meses para a toxina botulínica.
Já o ácido hialurônico varia de 6 meses a 1 ano. Nós temos muitos produtos hoje em dia no mercado. E também tem as reticulações, que são produtos menos densos, são produtos mais densos. Então, isso varia bastante, mas também tem essa média de 6 meses a 1 ano. Entendi. Doutora, eu, digamos, uma pessoa em casa e esteja interessada em fazer esse procedimento, vou até o seu consultório, faço um procedimento, como disse, de bichectomia, até mesmo a aplicação do Botox. Como é que a gente pode chamar? Seria um pré-operatório? Como seria uma forma de eu manter o cuidado depois de ter saído desse procedimento? Como é que eu devo me portar a partir do momento que eu fiz esse procedimento? Então, como você começou pela toxina botulínica, eu vou começar pela toxina. Quando você faz a aplicação do Botox, vamos supor que Kelly chegou para mim no consultório, fizemos as aplicações e ela foi para casa. Ela não vai poder treinar, fazer nenhum tipo de exercício físico nas próximas 24 horas, certo? Não pode deitar nas próximas 4 horas, você tem que ficar sentadinha por 4 horas, certo? Porque a diluição da toxina botulínica, que a gente chama de reconstituição, é feita com um soro fisiológico estéril. Então, a gente aplica a toxina juntamente com o soro. Então, para prevenir que essa substância vá para outros locais que a gente não quer, você tem que ficar sentadinha nas próximas 4 horas, tá bom? E aí, depois dessas 24 horas, vida normal. Só que a toxina botulínica, ela não vai funcionar, não vai ser ativada, não vai fazer o efeito, imediatamente. Ele começa a fazer o efeito depois de 4 a 5 dias, e o efeito final é só com 15 dias. Entendi. Bom, doutora, agora a gente tem um momento muito legal, que é a participação dos nossos telespectadores, e a gente vai para um quadro chamado Doutor Me Consulta. Vamos lá. Chegou o momento em que você aí de casa participa aqui do Doutor Me Consulta, e o nosso participante de hoje é o Caio, lá do bairro Aparecida. Vamos conferir a pergunta dele. Bom dia, Kelly. Eu me chamo Caio Guimarães, sou do bairro Aparecida. Doutor, me consulta. Eu gostaria de saber se após o procedimento estético facial tem alguma restrição para a pessoa. Então, Caio, respondendo a sua pergunta, como você foi um pouco genérico em relação à sua pergunta, vou falar sobre um procedimento um pouquinho mais invasivo, que é a bichectomia. A bichectomia, ela é a remoção das bolas de Bichat, que são as gordurinhas que ficam mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Então, como é um procedimento um pouco mais invasivo, você vai ter um pouquinho de edema, muito provavelmente, dependendo de cada organismo. Tem pessoas que incham um pouquinho mais, tem outras que incham um pouquinho menos. Geralmente pega 1 ou 2 pontinhos de cada lado. Então, tem a necessidade de ter um pouco mais de repouso, de ter uma alimentação mais leve, suspender alguns dias exercícios físicos mais pesados, até os mais leves nos primeiros 5 dias. Então, é um pós-procedimento mais invasivo, ele vai exigir um pouquinho mais de cautela, tanto na alimentação quanto esforços físicos de forma geral, alguns medicamentos também. Então, varia muito de cada procedimento realizado, voltado para a harmonização facial. E, doutora, pegando carona aí na pergunta, do Caio, eu quero saber o seguinte: uma pessoa que já se viu nos 2 momentos, tanto mais fortinha, que é onde as bochechas delas se ressaltam, aparecem mais, como também no momento que ela está mais magra e ela percebe que o rosto dela se torna mais fino. É aconselhável esse tipo de perfil fazer a bichectomia? Então, Kelly, não é aconselhável por quê? Por via das dúvidas, vamos supor que a pessoa está um pouquinho mais cheinha, vamos falar agora em tempo de quarentena, todo mundo engordou um pouquinho a mais, está incomodando a bochechinha. Vai lá, remove a bola de Bichat. Volta à vida normal, emagrece e volta aquele rosto antigo mais magrinho. Então ele vai voltar o rosto que ele era mais magro, sem a bola de Bichat, ou seja, vai ficar um rosto muito magro. A gente chama de efeito cadavélico, que é aquele efeito muito seco, envelhece a pessoa, não é legal. Então, a bichectomia,
ela tem sim as suas indicações e as suas contraindicações. Não é todo mundo que pode fazer. Então, é necessária a consulta para avaliação, para saber se realmente é indicado para aquele caso. E doutora, existe uma idade certa para você iniciar esse tipo de procedimento? Então, sobre a bichectomia, varia muito, porque a bichectomia ela também é indicada para as pessoas que machucam a sua mucosa, né? Machucam ali a sua bochecha, mordem ao falar, ao se alimentar, então criam feridas realmente ali na região. Então, se for um caso assim, que já envolve a qualidade de vida daquela pessoa, a alimentação daquela pessoa, a fala, não tem uma idade específica, tá? Se for nesse caso. Se for apenas estético, aí o interessante é que você faça só após os 18 anos. E agora a gente vai para mais uma participação, desta vez é de um internauta, é o Wellington, lá do bairro Buritis, e a pergunta dele, doutor, é o seguinte: existe alguma restrição médica para quem vai fazer a harmonização facial ou qualquer pessoa pode fazer? Então, Wellington, antes de você fazer qualquer procedimento estético ou funcional, seja ele qual for, menos invasivo ou mais invasivo, cirúrgico ou não cirúrgico, é necessário uma anamnese muito detalhada, onde nós vamos lhe perguntar que tipo de alergia você tem, se você tem algum problema de saúde, se está utilizando algum medicamento. E aí, dependendo dessas respostas, a gente vai decidir se você pode ou não fazer. Temos também outra pergunta, e dessa vez é do João Pedro, lá do River Park. Ele pergunta o seguinte: harmonização facial é a mesma coisa que Botox? Então, o Botox, ele é um dos procedimentos que é utilizado na harmonização facial. A harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos com o intuito de deixar aquele rosto mais harmônico. Então, o Botox é apenas um dos procedimentos utilizados. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui no nosso programa. Doutor Me Consulta, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Imagina, a doutora vai estar sempre aqui com a gente, viu? E você, participe do nosso programa, envie a sua mensagem, o seu vídeo com a sua pergunta, com a sua dúvida, para o telefone que está passando aí na sua telinha. E nos siga também nas redes sociais, o nosso Instagram é @doutormeconsulta. E agora, nosso programa vai para um breve intervalo, mas não saia daí. Doutor Me Consulta volta já já.